Olá, meus amores. Uepa, que deu aqui? Linda e abençoada noite para cada um de vocês. Como vocês estão? Vamos dar um oizinho. E aí, meus amores, como vocês estão? Algumas pessoas disseram que eu tava um pouco sumidinha aqui. Foram muitos assuntos novos aí, muitas atualizações, mas hoje retomo ao horário das lives semanais. E o assunto que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é muito legal e muito interessante. O assunto é suficiente ou insuficiente? Eu tenho convivido, percebido e observado o quanto as pessoas estão descontentes com tudo. É claro que há 2 anos atrás a nossa realidade era totalmente diferente, né? Em fevereiro de 2020, há 2 anos atrás, ainda muito timidamente se falava em uma tal de pandemia. Covid veio muito depois, inclusive. A questão é que tudo isso movimentou e transformou a vida de todas as pessoas em algum nível. Seja no nível um pouco mais superficial, um nível muito mais profundo e muito mais intenso, mas acontece que, independente da profundidade que aquilo nos atingiu, nós não tivemos como passar despercebido pelos efeitos. E se não foram efeitos físicos, foram efeitos emocionais, foram efeitos energéticos, foram efeitos vibracionais, mentais. Quantas e quantas pessoas não sentiram muito medo, se não por si, por tantas outras. E tudo isso fez com que em algum lugar dentro de nós algo tivesse ficado diferente. Então, para algumas coisas que nós não valorizávamos no nosso dia a dia, parece que aquilo passou a ser tão valorizado, os momentos, as companhias, as pessoas, e algo que passava completamente despercebido. Uau, passou a ser notado. E dentro desse lugar, algumas coisas passaram a ser totalmente suficientes na nossa vida, como outras passaram a ser completamente insuficientes. Talvez aquele emprego aonde você achava que jamais sobreviveria sem ele, você tomou um fôlego e descobriu que outras coisas eram muito mais importantes do que aquele emprego. Muitas pessoas se afastaram ou nós perdemos ao longo dessa jornada. E você também achou que não sobreviveria sobre aquilo. E tudo isso fez com que mudasse completamente o nosso conceito do que é suficiente e do que é insuficiente. Muitas pessoas às vezes perguntam, né? Paty, você é independente financeiramente hoje? Dentro do meu interessante ponto de vista, do meu conceito, ser independente financeiramente é eu parar de trabalhar agora e nunca mais precisar trabalhar. Ter dinheiro suficiente para sobreviver até o final da minha existência. Então, neste momento, eu não me considero independente financeiramente por conta disso. Linda e abençoada noite, Rafa. Seja muito bem-vinda. Então, dentro desse contexto e desse exemplo que eu trouxe para vocês, quanto é o dinheiro suficiente? Quanto de amor é suficiente? Quanto de gratidão é suficiente? Quanto de falta de dinheiro é insuficiente?
Quantos problemas, questões e situações tornam a sua vida insuficiente? O que é tão insuficiente na sua vida hoje que, se você percebesse ou tivesse clareza sobre isso, sua vida seria completamente diferente. Nós estamos o tempo todo, a todo instante, de forma consciente, com clareza, ou de forma inconsciente, sem uma clareza, sem uma percepção clara sobre isso, que parece que o tempo todo nós estamos nesse jogo, suficiente, insuficiente, suficiente, insuficiente, suficiente, insuficiente. Quantas vezes nós estamos em relacionamentos afetivos que, quando nós somos verdadeiramente tratados e tratadas como desejamos, quando estamos vivenciando a vida que nós consideramos confortável, agradável, saudável, o quanto aquilo é suficiente para nós? E, por alguma razão, por algum instante, aquela pessoa que está do seu lado já não é mais a mesma. E aí? Ela passa a ser insuficiente para você ou não? Linda e abençoada noite, Sil, seja muito bem-vinda. Então, esses são os pontos que nós precisamos ter clareza na nossa vida. As pessoas, elas são suficientes na nossa vida apenas quando elas nos oferecem benefícios. E quando elas não oferecem mais, elas não são mais suficientes para nós e se tornam insuficientes, indiferentes. Que lugar é esse aonde o tempo todo a gente precisa buscar dentro de nós uma insatisfação? Parece que é um crime ser completo e pleno, estar feliz com a vida que se apresenta neste momento. Aí você está completamente feliz e realizado com a vida que se apresenta. Aí você vai jantar na casa de um parente, você encontra com amigos, você convive com pessoas que dizem: nossa, mas você tá feliz com esse tipo de vida? Mas a sua vida tá boa mesmo? Isso aí que você faz dá dinheiro? E por aí vai. E talvez em algum nível, por você acreditar, mensurar, valorizar, tomar como a verdade do outro uma verdade para si, você começa a questionar se a sua vida é suficiente ou se a sua vida ela é insuficiente. Existe um critério muito simples sobre suficiente e insuficiente. Esse padrão do que é suficiente na sua vida, do que é insuficiente na sua vida, é completamente individual. Muitas vezes nós estamos focados, mas tão focados no insuficiente, que é na falta, na perda, no desespero. Quando algo é insuficiente para nós, significa que falta algo, que existe um vazio, que existe algo que não está bom, que existe algo que não está completo, que existe algo que não está te fazendo feliz. E nesse momento, respira profundamente e começa a perceber o que é insuficiente na sua vida. O que é totalmente insuficiente na sua vida? Comece a perceber. Comece a perceber o que é insuficiente. Olha para um lado, olha para o outro. Perceba esse lugar do insuficiente. E agora, respire profundamente. Comece a olhar à sua volta o que é suficiente. Comece a perceber se aquilo que é suficiente na sua vida, ou talvez organizado, ou talvez que seja satisfatório, se é maior ou menor que o insuficiente. Começa a perceber se no dia a dia, na sua rotina, dentro da sua vida, se você está mais focada e colocando mais energia naquilo que é suficiente ou naquilo que é insuficiente. É na qualidade ou no defeito? Infelizmente,
Nós temos uma programação que parece que nós fomos nascidos, criados e projetados para dar errado. Por quê? Porque a nossa mente está totalmente focada naquilo que é insuficiente, na falta. Então, se você está acima do peso, você é insuficiente. Se aquela roupa ficou apertada, você é insuficiente. Se você não tem dinheiro para ir para Miami, para Vegas, para Roma todos os dias e passar o ano inteiro viajando por todos os lugares do mundo, você é insuficiente. Se você não tem a roupa que a blogueira acabou de postar, você é insuficiente. Se você não tem a pele perfeita como aquela modelo, você é insuficiente. Agora a questão é, você é insuficiente porque você fica gastando toda a sua energia se comparando com os outros, com o que os outros estão fazendo, tendo e sendo, ou porque você se sente realmente assim? Quantas e quantas vezes você é mais do que suficiente e você vai totalmente ao oposto disso só porque você parou a sua vida para comparar a sua vida com o que os outros estão sendo, tendo, vivendo. E aí você descobre, dentro do resultado da comparação, que talvez, só talvez, a sua vida é insuficiente. Faz sentido para vocês? Me contem aí. Deixa eu dar boa noite para as pessoas que chegaram. Eu me lembro perfeitamente, gente, eu nunca vou esquecer essa cena. Quando eu fui no salão uma vez e a menina disse assim: eu quero o cabelo igualzinho de fulana. Aí o cabeleireiro deu uma respirada, colocou a mão no peito, meio que desesperado, meio que nervoso. E ela falou: o que que você tem? Ele falou: olha, eu sou especialista em visagismo. E o que é ser especialista em visagismo? Ele é especialista em cortar o cabelo no formato que deixa o seu visual de acordo com aquilo que te enaltece, te potencializa, aquilo que faz com que as suas qualidades sejam enaltecidas, vibrem mais a seu favor. E ele disse: olha, para o seu estilo de rosto e cabelo, esse corte não é ideal. Aí ela fez assim: tá, eu quero mesmo assim. Ele falou: bom, então agora que você foi devidamente comunicada e avisada, eu vou cortar no estilo que você pediu, tudo bem? Você não vai poder se queixar do meu trabalho, tudo bem? Ela disse: tudo bem. Ele foi, cortou e é claro que ficou péssimo, né? Ficou o corte mais pavoroso impossível. A questão é: quanto tempo da nossa vida nós estamos gastando, imaginando, deduzindo, pressupondo que a nossa vida é totalmente insuficiente, porque nós estamos comparando o nosso capítulo 0, o nosso capítulo número 1, com o capítulo 20 e 30 do outro. Quando você olha a construção do outro e você começa a trazer para a sua realidade, será que você está comparando semelhante com semelhante? Será que você está comparando quem começou agora com quem já tem 100, 1000 anos de estrada? Será que as suas comparações são justas? Será que em algum lugar o que torna a tua vida tão insuficiente é a comparação? Que parâmetro é esse? De peso, de estilo, de bolso, que torna você insuficiente. Vocês já pensaram sobre isso? Me falem aí se faz sentido, se vocês já pensaram sobre isso alguma vez na vida de vocês. Olha quem está aqui essa noite, Pauliceia, seja muito bem-vinda. Que bom tê-la aqui, um grande beijo no seu coração. Linda noite para você. Sejam todas muito bem-vindas.
Isa, um grande beijo. Rafa, Sil, Eli. Eliane, um grande beijo no seu coração. Seja muito bem-vinda aqui na live. E a Lu, um grande beijo para todas vocês. Me falem se faz sentido para vocês esse espaço que quando vocês começam a olhar muito tempo para fora, para o que as outras pessoas estão fazendo, sendo, tendo, vivendo, experimentando, se aquilo a sua vida é insuficiente. A sua vida, ela é insuficiente porque você está vivendo situações que existe escassez e falta, escassez de sentimento, escassez de bons tratamentos, escassez de reconhecimento, escassez de me encaixar, né, de me sentir pertencente a algo, escassez de amigos. Então, a sua vida hoje, você considera que ela é uma vida insuficiente porque realmente te faltam coisas ou porque você está olhando no que as outras pessoas estão fazendo, experimentando, que estilo de vida que elas levam, como elas levam. Será que o tempo todo você faz tudo que você está fazendo por você, de acordo com a sua vontade, de acordo com o desejo do seu coração? Ou você está fazendo porque precisa ser feito? E aquilo que na verdade você chama de insuficiente é uma insatisfação da sua alma por não estar fazendo aquilo que ela vibra, aquilo que ela ama, aquilo que ela gosta. Que espaço é esse? Hoje, se alguém me perguntasse, Pati, qual é a quantidade de dinheiro suficiente para você? Eu colocaria um número exorbitante, infinitamente alto, para que se eu vivesse a partir de agora até os meus 90 anos, eu fizesse tudo o que eu faço e muito mais além, sem me preocupar nenhum dia com dinheiro. Porque olha o que acontece, o que mais faz a gente ter problema de dinheiro, falta do dinheiro, situações conflituosas, situações preocupantes, escassez sobre o dinheiro, é se preocupar com ele. Então, se eu tivesse fontes e fontes infinitas de valores, eu poderia montar o meu instituto, poderia montar o consultório dos meus sonhos, poderia ter uma vida extraordinária e ainda assim não me preocupar com dinheiro. Eu não deixaria de trabalhar. Talvez eu trabalhasse mais do que eu trabalho hoje, mas ainda assim eu não teria aquele peso, o peso de ter que fazer o dinheiro, o peso de ter que gerar dinheiro para poder lidar com a minha sobrevivência com a questão. Comece a imaginar o que você faria agora na sua vida se você tivesse uma quantidade infinita de dinheiro, se você não tivesse que se preocupar absolutamente com nada. Pensa, percebe esse lugar. E aí, dentro desse contexto, provavelmente você vai perceber que muitas das suas atividades ou das suas rotinas você nem gosta de fazer. E você faz porque você precisa do dinheiro. Então, ao precisar do dinheiro, ao se preocupar com o dinheiro, a gente se sujeita a coisas que nós talvez não suportamos mais. Um outro lugar é quando eu trago essa questão e essa situação da suficiência do dinheiro, né? Você tem dinheiro suficiente para toda a sua eternidade. Muitas pessoas me olham extasiadas e até preocupadas, porque elas pensam, meu Deus, e agora o que eu vou fazer com tanta liberdade? A minha vida é tão insana, a minha vida é tão louca, que eu tendo muito dinheiro vou ter tempo livre e eu não sei o que fazer com ele. Sabe o que isso representa na nossa vida? Quando você chega a essa conclusão que você tem dinheiro mais do que suficiente, você não sabe o que fazer com o seu tempo livre, significa que você não sabe se divertir. Significa que no seu dia a dia você não faz coisas que te promovam prazer. Como? Comer comendo.
saboreando o alimento, sentindo o sabor dele. Você simplesmente está comendo rápido. Você não come comendo. Você não vive vivendo. Você não experimenta experimentando. Você simplesmente está correndo ou passando, correndo ou passando, correndo ou passando. E aí, em algum lugar dentro de você diz que se você não está ocupada ou trabalhando o tempo todo, seja gerando dinheiro ou limpando a casa, que você é preguiçosa. Me fala aí se faz sentido para vocês. E aí, dentro desse lugar, você está sempre sobrecarregada, para não entrar num contexto de que você ou é preguiçosa, ou você não sabe descansar. Nós estamos vivendo uma realidade de mulheres multifacetadas que são mães, filhas, esposas, são donas de casa, que são, eu brinco que até faxineiras, organizadoras do lar, administradoras, contabilistas, e também trabalham fora para gerar dinheiro. E essa realidade desse novo mundo de mulheres, dessas novas experiências, acontece que nós esquecemos o que é descansar. Total sentido, as cifras estão caindo aí, maravilhoso, mais downloads aqui agora, universo, gostamos disso. Então acontece que dentro desse lugar, nós estamos vivenciando uma história de que nunca é suficiente. Eu não sei algumas donas de casa aí do outro lado, mas parece que a casa nunca tá limpa o suficiente, a casa nunca tá organizada o suficiente. Você nunca trabalha o suficiente. Você nunca terminou as tarefas suficientemente. Parece que o tempo todo a gente está atrasada. O tempo todo tá faltando alguma coisa. O tempo todo a gente não tá dando conta de tudo que a gente tem que dar conta. E aí, nós começamos a entrar em um espaço de que nós somos completamente insuficientes. E nós começamos a fazer o quê? Descarregar em nós mesmas. Então, você deixa de se cuidar, você aumenta o peso, você desconta em compras e às vezes se torna uma pessoa endividada. Você desconta na comida e se sente obesa, fora do peso, desenquadrada. Você não entra mais nas suas roupas. E aí, quando você acha que deu conta de tudo, você se olha no espelho e viu que você se abandonou e que novamente você é insuficiente. Esse parâmetro de nós nunca sermos o suficiente, de nós nunca sermos boa o suficiente, de nós nunca darmos conta. Se você está sempre comparando, olhando, o limite não acaba. Você trabalha mais, mas não entra mais dinheiro. Você limpa mais, fica esgotada, mas em menos de 12 horas a sua casa parece que passou um furacão. Que lugar é esse que sempre está faltando algo na nossa vida? Que lugar é esse que nós não conseguimos comemorar as nossas conquistas? Que lugar é esse que a gente não pode se permitir ser nós mesmas? Que lugar é esse que a gente sempre precisa estar fazendo algo para que alguém esteja bem e feliz? Dentro desse espaço, onde nós temos que fazer o tempo todo, ou a maior parte do tempo que os outros se sintam bem, a gente fica quebrado muitas vezes para que os outros fiquem inteiros, a gente fica vazio para que as contas dos outros às vezes sejam pagas, contas aquelas que nós nem sequer fizemos. E dentro desse espaço, parece que sempre está faltando algo para você, nunca é o suficiente. E como seria você começar a olhar na sua vida o que é suficiente hoje? Respirar fundo e dizer o que é suficiente na minha vida hoje. O que nesse momento me basta, o que nesse momento me leva para um lugar onde está tudo ok aqui. Onde essa vida me basta. Que lugar é esse dessa busca
insaciável que nós sempre estamos infelizes e insatisfeitos, e por mais que a gente faça, nunca é o suficiente. Quantas e quantas e quantas vezes nós estamos não nos permitindo viver momentos simples de suficiência. Hoje eu fui suficiente. Hoje eu dei o meu melhor. Hoje eu não vou fazer nada, eu vou me jogar no sofá ou eu vou dormir até tal hora, porque hoje é o suficiente para mim, é o que eu posso entregar. A mulher, principalmente, ela tem aquele lugar de sempre ter algo insuficiente constantemente na vida dela. E que lugar é esse que, dentro desse espaço pleno e total de insuficiência, em que momento que a gente se realiza? Olha que triste isso que eu vou falar para vocês. Eu falo por experiência própria. Uma vez eu fui fazer uma dinâmica em grupo e sempre que eu podia, eu sempre levava a minha mãe em todos os lugares. Sempre. E daí eu fui fazer uma dinâmica em grupo e chegou um momento que a gente parou bem na frente da minha mãe. E aí eu perguntei para ela: o que te faz feliz? Quais são os momentos, questões e situações da sua vida que você se sente completamente feliz e realizada? Vamos ver as mamães de plantão aí, o que a minha mãe respondeu, gente linda. Me conta aí que eu quero saber. O que a minha mãe respondeu nessa dinâmica em grupo? Vamos ver aí quem adivinha. Vamos ver aí quem que é o poderoso ou a poderosa que vai adivinhar qual foi a resposta da minha mãe na dinâmica em grupo. Falou que feliz era o momento que estava com você, estar ao lado da filha. A minha mãe respondeu que os momentos que ela ficava feliz é quando os filhos dela estavam felizes. Que no caso eu tenho só um irmão mais velho. Percebam essa questão e esse lugar que conforme nós vamos acrescentando papéis na nossa vida, nunca é algo genuinamente para nós. Nunca é algo genuinamente sobre nós, né? Ela disse: quando meus filhos estão felizes, eu estou feliz. Mas a pergunta é: o que te faz feliz? O que te faz feliz como pessoa, como mulher? Para uma dona de casa, ela tá feliz quando a casa tá arrumada, limpa, organizada, estruturada. Mas o que faz ela feliz genuinamente? Boa noite, meu amor, seja muito bem-vinda. Mas o que a faz feliz genuinamente? Ai, eu tô feliz quando meus filhos estão bem. O que te faz feliz como pessoa? O que te torna satisfeita como pessoa? O que faz você acordar feliz? Você entende que em algum lugar, por mais difícil que seja eu falar essa frase, que é muito triste, uma pessoa dizer que está feliz porque o outro está feliz? E quando o outro não está feliz, eu me torno infeliz? Que lugar é esse que o estado de espírito, a experiência que o outro está vivendo e experimentando, faz com que a minha vida seja completamente impactada e os meus sonhos, os meus desejos mais íntimos e a vida que eu tanto escolho viver se torna uma vida anulável?
Eu só estou feliz, a minha vida só é suficiente quando as pessoas à minha volta têm saúde. E quando você está saudável, é suficiente para você? Quando nesse momento você está totalmente saudável, plenamente saudável, é suficiente? E o fato dos outros estarem saudáveis apenas acrescenta aquilo? Para uma mãe dizer que só está feliz quando os filhos dela estão felizes, o que a torna uma pessoa feliz e realizada? O que movimenta a vida dela e a felicidade dos filhos poderiam acrescentar? A partir do momento que a gente traz para a nossa realidade essa frase, eu só estou feliz quando meus filhos estão felizes, eu estou me anulando como pessoa, estou me anulando como existência, me tornando completamente insuficiente sobre tudo. E permitindo e entregando o meu poder para que o outro defina qual vai ser o meu estado. Qual vai ser o meu estado de humor? Qual vai ser o meu estado de espírito? Qual vai ser o meu estado de alegria ou de tristeza? Então significa que dentro desse espaço não há nada que eu faça por mim e para mim me supra. Porque eu acabei de entregar todo o meu poder na mão de outras pessoas. E eu tenho que rezar, contar para o mais altíssimo Criador do universo que as pessoas que eu aguardo para que eu seja suficiente estejam bem. E dentro desse lugar, em que momento eu vivo a minha vida? Percebe? Faz sentido para vocês esse movimento? Faz sentido esse espaço onde muitas e muitas vezes nós estamos entregando a responsabilidade da nossa felicidade para uma outra pessoa? Eu só estou feliz quando fulano está do meu lado. E se ele não puder estar ao seu lado, você depende única e exclusivamente dele para ser feliz? Isso te torna uma pessoa suficiente ou totalmente insuficiente? O tal do termo empoderado, empoderada, ele surge a partir do momento e da experiência onde você se empodera da sua potência, aonde você se empodera da pessoa que você nasceu para ser, do milagre que você nasceu para ser, que você está disposto a operar na sua vida a todo instante. A partir do momento que nós terceirizamos qualquer questão da nossa vida, seja para o bem ou seja para o mal, nós estamos tornando a nossa vida completamente insuficiente, porque nós estamos entregando para o outro um poder muito grandioso sobre nós, onde você só fica bem e feliz se o outro estiver bem e feliz. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Que dor é essa? Entende? Eu até estava comentando com a Lu na semana passada, que foi até uma experiência muito grandiosa que nós vivemos juntos na quarta-feira. Que lugar é esse que eu preciso depender do outro para estar bem e feliz? Que lugar é esse? Entende? É claro que eu fico muito feliz, radiante. Hoje mesmo eu estava falando com uma aluna, cliente, que se tornou amiga muito querida na minha vida, o quanto hoje eu tenho orgulho dela, de todas as transformações que ela passou, todo o processo que ela passou, porque hoje ela me deu o feedback de resultados bem grandiosos que ela alcançou, e a gente vem fazendo um trabalho aí em conjunto há quase 2 anos, e dessa vez, com tudo que nós experimentamos e fizemos, deu um resultado muito grandioso, e a colheita foi bem boa. E eu fiquei muito orgulhosa. Uau! Só que mesmo em todos aqueles lugares, antes dela ter o resultado que ela obteve hoje, eu não me senti insuficiente como profissional, porque ela não havia alcançado as metas dela. Em todas as sessões, em todos os cursos, em todos os trabalhos, independente de como ela recebia, absorvia, de como ela experimentava e de como ela colocava em prática tudo aquilo na vida dela, não fazia com que o meu trabalho
não fosse o melhor que eu podia dar naquele momento. Eu, em todos os instantes, eu fui o melhor que eu podia ser e muito mais além. Então, mesmo quando ela não alcançava o resultado dela, eu tinha total e plena consciência de que eu tinha sido suficiente naquele momento. Eu fui a energia que estava se requerendo naquele momento. Eu em nenhum momento eu me senti menos ou eu me senti insuficiente. Ou eu me senti invalidada porque ela não havia ainda alcançado seus objetivos, porque era um trabalho em conjunto. E a consciência, o encaixe, o clique, o despertar é um momento muito único e muito particular. É claro que dentro desse espaço você sempre tem que dar o seu melhor, mas a questão é, quando eu coloco na minha existência que o resultado do outro depende para que eu me torne uma profissional boa ou má, para que eu me torne uma profissional suficiente ou insuficiente, pegaram essa chave? Essa chave ela é muito importante. Me fala aí se faz sentido para vocês. Vocês percebem esse espaço? Percebem esse lugar? Muitas pessoas falam a frase, né? Eu sou muito feliz porque eu tenho dinheiro agora, né? Então, olha que espaço é esse, né? Eu sou feliz agora porque eu tenho muito dinheiro. Nós temos, eu sempre falo isso, tá, gente? Apesar de não ser o tema da live de hoje, eu acho que a gente sempre tem que falar sobre dinheiro para quebrar os pontos de vista, os paradigmas, sobre todos os pontos e preconceitos que foram criados e concebidos sobre o dinheiro, que o dinheiro é mau, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro molda caráter. Eu acho que a gente tem que gostar muito de dinheiro, porque nós estamos numa realidade de troca onde tudo envolve dinheiro, né? Eu não consigo comprar essa caneta ou fazer com que essa caneta chegue para mim sem dinheiro. E mesmo que eu mesma não a pague e alguém me dê de presente, aquela pessoa teve que pagar por ela para que ela chegasse a mim. Então tudo envolve dinheiro. Mas o ponto é, a partir do momento que eu projeto que a minha felicidade está, olha que triste isso, que eu projeto que a minha felicidade está dentro de um saldo X, quando o saldo da minha conta fica menor do que aquilo, eu entro em depressão. Olha que loucura! Aquilo que comentei com você no último curso que fiz. Quando a gente vê a transformação na nossa vida, a gente quer que as pessoas que amamos sintam o mesmo e tenham a mesma transformação. Mas todos têm o seu tempo, o seu processo e temos que respeitar. O que acontece sobre isso, né, Sil? Muito legal que você trouxe isso. O que acontece? Quando nós nos transformamos e nós percebemos uma experiência nova, que é possível sair daquela realidade que a gente estava, que é possível sair da depressão, que é possível sair da escassez, da dor, do caos, e que a sensação de solucionar as coisas, de nos curar emocionalmente, vibracionalmente, de mudar a nossa energia, ela é tão extasiante que a gente quer espalhar o mundo daquilo. E isso não é uma coisa ruim, só que isso não pode nos tornar suficiente ou insuficiente. O fato de uma pessoa não querer experimentar tudo aquilo que eu estou experimentando não me torna insuficiente. Só não é o momento dela agora. Porém, tudo aquilo que eu estou colhendo na minha vida nesse momento é suficiente para mim. É tão suficiente que eu transbordo isso e eu quero compartilhar com o mundo. Só que o fato deles não estarem prontos para tudo isso não significa que eu sou insuficiente ou incompetente porque eu não consegui espalhar aquilo de maravilhoso que está acontecendo comigo. Percebe? Faz sentido esse espaço? Porque geralmente quando
o outro não quer experimentar aquele êxtase, aquelas maravilhas que a gente está vivendo, dá uma impressão que a gente é incompetente, né? Nossa, eu tô vivendo uma coisa tão legal e eu não consegui compartilhar. Como assim? Né? Não é esse espaço. Eu sou totalmente suficiente com as minhas transformações e por transbordar, eu escolho compartilhar com você. Se você não a quer, para mim tá tudo bem. Então é um lugar que o comportamento do outro, a decisão do outro não pode definir o tipo de pessoa que eu escolhi me tornar. Percebe? Reconhecer o próprio valor. Muito legal que você comentou isso, Má. Reconhecer o nosso próprio valor, né? Exato, ó, eu me sentia insuficiente. Imagina, né? Não conseguir convencer o outro de que aquilo é incrível e maravilhoso porque eu tô vivendo, né? Imagina, é uma dor, né? Então, esse espaço, Sil, é assim: eu estou dando o meu melhor, eu estou transformando a minha realidade. Isso é o suficiente. Porém, eu transbordo tanto essa transformação que eu escolho compartilhar com você. Mas a sua decisão e a sua escolha não me torna insuficiente ou menos, porque você ainda não quer experimentar isso. Então eu respeito o seu espaço, mas não, olha a frase, não me diminuo, não me encurto para caber no seu. Percebe? Me reconheça como eu sou agora, suficiente e plena, e nesse exato momento, mesmo que esteja faltando algo em você, eu respeito isso. Certo? Reconhecer o nosso próprio valor. Talvez, mas só talvez, tá, gente? Eu vou trazer bem no nível do talvez. Esse seja o nosso maior desafio de vida e alma, reconhecer o nosso valor. Porque acontece que nós fomos treinados, preparados, orquestrados. Eu não sei que palavra que eu vou usar, mas vamos dizer que nós fomos orquestrados a estar dentro de um espaço que, para eu reconhecer o meu valor, eu preciso me comparar com alguém, me comparar com algo, ter uma referência. Então, eu não comparo costumeiramente a Patrícia de hoje, a criatura que eu me tornei, com a criatura de 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos atrás. Aí, gente, começa a falar assim dos 30, a gente já vai entregando a idade nitidamente, né? Tem que parar assim, ó, 5, 10, 15 anos atrás, né? Que a pessoa fala, até 20, né? Então, dentro desse espaço, aonde eu, hoje, me comparando com a criatura que eu era 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu consigo perceber a minha evolução, eu consigo contar para vocês detalhes, formas e estruturas aonde era evidenciado todos os meus traumas de vida, a maneira como eu reagia, a maneira como eu me comportava, todos os meus anseios, as minhas ansiedades, todas as minhas reações, toda a minha receptividade, todo o meu estado de não receptividade também, né, de fechamento, de forma, de estrutura, eu consigo dizer para vocês, de 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos atrás, evidentemente, aonde eram enaltecidos os meus traumas. E quando eu falo enaltecidos, não era porque eu enaltecia eles, mas é quando eles estavam muito evidentes no meu campo e eles determinavam a minha reação. Então, como que nós vamos reconhecer o nosso valor real se você se compara com algo do lado de fora? Se você se compara com alguém que não vivenciou as suas dores, que não experimentou os seus traumas? Como que você vai comparar a sua evolução, o seu progresso, o seu valor com uma pessoa que nunca apanhou do pai e da mãe e uma pessoa que foi espancada? Como é que você vai avaliar o seu progresso de uma pessoa que sofreu
abuso financeiro, abuso emocional, abuso mental, abuso psicológico, abuso físico de uma pessoa que não experimentou nada disso na vida. Percebe por que as pessoas têm tantos problemas em encontrar e determinar o seu valor próprio? Porque nós estamos comparando os nossos resultados com os resultados de outras pessoas. Nós estamos comparando o nosso cabelo com o cabelo de uma outra pessoa. Se a nossa pele tá bonita ou não, com a pele de uma outra pessoa. Se eu estou em forma ou não, baseada no corpo de uma outra pessoa. Como seria para vocês, a partir de hoje, fazer uma análise da criatura que vocês se tornaram e fazer uma análise da pessoa que você era há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás? Imagina há 40 anos atrás, que tipo de pessoa você era, que decisões você tomava. Será que se você analisar a sua vida hoje, com tudo que ela cabe, se apresenta, se mostra e se revela para você, será que nesse momento você não está na sua melhor versão? Começa a pensar um pouco sobre isso. Eu, Patrícia, eu chego exatamente a essa conclusão. Comparando a minha vida atual com a minha vida de 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos atrás, hoje eu estou na minha melhor versão. Hoje eu estou no meu processo de maior cura emocional, vibracional, energética, ancestral, financeira, estrutural. Imagina, gente, a Patrícia de 15 anos atrás, uma pessoa totalmente reativa, né? Uma pessoa que estava sempre se defendendo de tudo. Porque uma pessoa que vem da história que eu venho, que carrega as dores que eu carreguei por muitos anos, a única coisa mais sensata a ser feita era se defender o tempo todo. Porém, aquela autodefesa constante, ter que me defender de tudo e todos o tempo todo, é muito cansativo. Isso não me tornava uma pessoa suficiente. Pelo contrário, sempre estava faltando alguma coisa. Porém, sabe o que é interessante sobre isso? Ainda assim, para quando eu olho para aquela menina de 15 anos atrás, eu consigo olhar nos olhos dela e dizer: eu tô tão feliz que você deu o seu melhor. Eu não me sinto insuficiente naquele momento, porque talvez eu não agia da maneira adequada ou saudável que eu tenho hoje sobre as minhas emoções. Então eu consigo olhar para ela e dizer: uau, que orgulho que eu sinto de você, porque eu sei que você deu o seu melhor. Mesmo sabendo, tendo plenitude de consciência que alguns comportamentos que eu tinha 15 anos atrás eu jamais teria hoje. Eu jamais me comportaria de determinadas formas. Percebe? Então, por que é tão desafiante esse lugar de reconhecer o amor próprio? Porque é um espaço onde você compara o seu capítulo 1 com o capítulo 30 do outro. Eu hoje é totalmente injusto e indigno uma pessoa que começou no caminho do autoconhecimento, do despertar agora, a primeira porta que ela abriu na vida dela, comparar com as minhas portas. Entende? E daí ela fala: nossa, olha como a Paty é hoje. Nossa, para ela é tão fácil, né? Tem gente que fala: nossa, para a Paty é tão fácil hoje. Só que compara o seu capítulo 1 com o meu capítulo 1. Talvez o seu capítulo 1 comparado com o meu capítulo 1, talvez você esteja anos-luz na minha frente, você tenha acessado, adquirido conhecimentos, percepções e pontos de vista que eu no meu capítulo 1 ninguém me entregou, percebe? Então, não é produtivo você comparar o seu capítulo 1 com o meu capítulo 3000, com o meu capítulo 30. Entende? Então, é muito complicado, às vezes, e desafiador a gente encontrar o nosso espaço sobre amor próprio
Quando nós estamos comparando a nossa estrutura, sempre com algo muito melhor, muito superior ou muito mais elevado, de acordo com a nossa concepção. E como seria comparar o nosso capítulo 1, hoje, de autodescoberta, de autoconhecimento, aquilo que já chegou, está disponível para você, comparado a 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Talvez você perceba que hoje, realmente, sem qualquer sombra de dúvida, você está na sua melhor versão, sim. Você está no auge da sua potência, no auge da sua glória, sim. Que você evoluiu muito mais do que você imaginava, sim. Mas esse espaço de não ser suficiente é porque nós estamos sempre nos comparando com alguém que a gente considera muito superior, que está numa jornada muito mais elevada que a nossa. Começa a respirar fundo e a perceber se você está comparando o seu capítulo 1 com o capítulo 1 de uma outra pessoa para você ter parâmetro. Agora, chegou o momento de você ser e parar definitivamente de ser totalmente injusto com você, de comparar o seu capítulo 1 com o capítulo 20, 30, 100, com o capítulo 1000, com o capítulo 3000 de uma outra pessoa. Não faz o menor sentido esse espaço. Então, o amor próprio, reconhecer o alto valor, ele parte de um espaço aonde, dando o melhor que você pode hoje, você é suficiente na vida que você tem? Você tá dando o seu melhor ou você é uma pessoa que está estagnada, paralisada, bloqueada, sem movimento e não consegue avançar? Aí é uma outra questão que a gente pode trabalhar de maneira individual em sessões ou em cursos, caso vocês tenham desejo. Mas a partir do momento que você percebe que você está dando o melhor que você pode hoje, será que se você se concentrar verdadeiramente, genuinamente na sua história e perceber e assumir que você está dando o melhor que você pode hoje, com tudo que você tem, será que ainda assim você vai se achar insuficiente? Percebe esse lugar. Me contem aí, gente, se vocês têm alguma dúvida, algum ponto. Deixa eu mandar os meus peixinhos. Me contem aí, vocês têm alguma dúvida, algum ponto que vocês desejam que eu esclareça sobre o tema que a gente trouxe hoje? Me contem tudo, não escondam nada. Eli, amiga, me fala se eu tô mais magra, se você tá percebendo que eu tô mais magra no vídeo, se tá nítido ou não. Me conta aí que a gente tá firme e forte no nosso programa. Eu mereço o melhor todos os dias da minha vida. Me conta aí. E aí, meus amores, alguma dúvida, algum ponto sobre todas essas questões que eu trouxe hoje? Deixa eu ver se eu esqueci de responder alguma coisa. Está linda. Gratidão, meu amor. Muito obrigada. Saudades de você. Um grande beijo no seu coração. Linda. Ele faz parte da minha história de vida, da minha história profissional. Sempre me tratou muito bem, muito querida. Beijo enorme no seu coração. E aí, meus amores, alguma dúvida, algum ponto de vista que vocês querem que eu esclareça, que eu traga hoje sobre o nosso tema? Realmente é para pensar e refletir sobre. Vai dando, né, umas desbloqueadas, umas refletidas aí, né, trazendo para o nosso mundo assim uma visão nova, né, um ponto de vista novo, aonde muitas coisas no dia a dia nós somos muitas vezes engolidos pela nossa rotina, pela nossa correria, pela aquela loucura, principalmente, gente, para quem tá em São Paulo e tem a vida que eu tinha, né? Muitas vezes você gasta 2 horas para você chegar até o seu trabalho, 2 horas de tempo perdido.
porque você não consegue fazer várias coisas nesse período, né? O deslocamento, a logística é bem ruim. Daí você trabalha sempre atrasado, correndo, sempre devendo alguma coisa para alguém. Daí você tem que ir embora para sua casa naquela rotina estressante, uma logística que é bem grandiosa. Daí você tem que chegar em casa, fazer janta, pegar filho na escola, arrumar criança, fazer isso, fazer aquilo. Então a gente não para um minuto. E daí, quando a gente percebe que a gente está no piloto automático, você fala, meu Deus, deixa eu entender o meu mundo. E aí, quando a gente para, a gente não consegue ficar parado. Parece que a gente tem que estar em movimento para ser nós mesmos. Isso mesmo, desbloqueada. Tudo muito esclarecedor, Paty, maravilhoso. Tem várias viradas de chave, maravilhoso, gostamos disso. Meus amores, me falam se vocês têm alguma dúvida, algum ponto que vocês querem que eu traga. O conteúdo que eu separei para nós conversarmos nessa noite é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora estou à disposição de vocês. Mas percebam esse espaço. Se você é aquela pessoa que está sempre no piloto automático, que quando para, entra em choque. Meu Deus, o que eu faço com esse tempo livre? Ai, meu Deus, e agora? Parece que dá até uma sufocada na gente. E nós vamos sendo consumidos cada vez mais. E esse consumo do piloto automático que vai nos conduzindo para um lugar que nós não desejamos estar é o que faz com que a gente se sinta completamente insuficiente todos os dias da nossa vida. Então, comecem a refletir sobre isso. Aproveitem os downloads, as viradas de chave, porque eu costumo falar, uma porta aberta, ela nunca mais se fecha. Então, a partir daquele momento que você expande isso dentro de você, você consegue ver as coisas com um novo olhar, com uma nova perspectiva, com um novo ponto, né? Muitas vezes a gente está comparando nossos capítulos com capítulos, assim, bem diferentes, e que fazem com que a gente se sinta muito negligenciado, insuficiente, sem resultados, mas nós estamos nos comparando com algo errado. A gente tem que comparar nossa própria vida, nossa própria história, nossa própria evolução e perceber, fazer um parâmetro. Não que a gente não tenha que ter metas grandiosas, mas a gente não pode se comparar com aquilo que nós não somos. Grata pelo partilhar, muito importante. Eu que agradeço a sua presença. Gratidão, muito feliz em poder participar. Na verdade, precisava ouvir e refletir sobre esse tema. E esse tema, gente, ele é muito mais importante do que a gente possa imaginar. A partir do momento que a gente resgata o nosso amor próprio, reconhece o nosso valor, qual é a nossa potência, as nossas virtudes, as nossas qualidades, o que você faz de realmente bom, independente do que as pessoas escolhem, perto de você ou não, que faz com que você perceba se neste momento você é suficiente ou insuficiente. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu espero que vocês tenham recebido contribuições aí nessa noite. Eu desejo que vocês tenham uma semana ilustre, abençoada, repleta de colheitas boas. E se tiver algum tema que vocês querem que eu falo, vão colocando nos comentários do vídeo que na segunda-feira eu trago um tema novo. Um beijo no coração de vocês, gratidão pela presença de todos que estiveram aqui nessa noite e muito mais gratidão também para todos que vão assistir e compartilhar. Gratidão, gratidão, gratidão. Grata por essas palavras, pois preciso entender que sou suficiente na minha consciência, sempre estou deixando de fazer algo. Pois é, olha que lindo isso, Paulicé. Eu tenho que entender que eu sou suficiente. Só de ter essa consciência já vai virar uma chavinha aí bem grandiosa na sua vida, para que sim você perceba, eu sou suficiente mesmo que todas as tarefas não estejam concluídas. Ó, eu sou suficiente mesmo que todas as tarefas não tenham sido concluídas até este momento. Um grande beijo no coração de vocês, tudo de melhor, mais lindo e mais extraordinário. Nos vemos no grupo VIP. Para quem ainda não participa, lá na minha bio, clicando no linkzinho, tem lá grupo VIP do WhatsApp, onde eu coloco materiais diariamente exclusivos para vocês. E
Nas lives, nos vemos nas próximas segundas, às 20h30. 1 milhão de beijos para vocês e até depois.